A graça e a paz, queridos, em nome de Jesus. Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos aí ao canal. Nós estamos hoje, vamos concluir aí a série Prepare-se para o Fim. Essa é a quarta e última parte e nós vamos aqui dar sequência àquela ordem dos acontecimentos da volta de Jesus. Como falamos, nós abrimos ali aquela janela para falar da grande tribulação e o arrebatamento da igreja, que na verdade, o item 10 ali, o número 10 ali dentro daqueles acontecimentos. Nós viemos desde do acontecimento número 1, a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, que Jesus profetizou. E quando chegou na questão do arrebatamento, a nossa reunião com Cristo, nós tivemos, irmãos, que falar ali a respeito da grande tribulação e do arrebatamento da igreja, e o vídeo ficou 1 hora e 2 minutos. E eu sei que quando o vídeo fica grande, a visibilidade é complicado do pessoal assistir. E então, irmãos, eu quero concluir essa série, Prepare-se para o Fim, agora voltando aos últimos 10 ali, itens dessa ordem quase que cronológica dos acontecimentos da volta de Jesus, tá bom? E eu quero aqui, irmãos, pedir de todo o meu coração, me ajudem a divulgar o canal, para que nós possamos aí ter conteúdos de qualidade, que possamos aí cooperar para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, irmãos. Como a igreja carece de ensino hoje, irmãos? Como a igreja carece do ensino da palavra, das escrituras, da revelação com a ajuda do Espírito Santo, de uma revelação séria, baseado na própria escritura, na própria Bíblia. Me ajude a divulgar, divulgue o canal, divulgue esse vídeo com 1, 2, 3 amigos seus aí, na sua igreja, nos irmãos aí da sua confiança, Aqueles irmãos maduros, aqueles irmãos que têm levado o Senhor a sério e que têm tido aí uma vida de santificação na presença dele. Eu peço para você, deixe o seu comentário. Como é bom, irmãos, ler os comentários a cada vídeo. E que você aí nos ajude a divulgar o canal. Compartilhe, irmãos. Eu sei que pode ter, como o vídeo que nós ministramos a terceira parte, quando chega nessa parte da grande tribulação e arrebatamento da igreja, eu sei que existem muitas divergências, existem várias vertentes, como nós mencionamos, irmãos. Mas, irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Nada disso afeta a nossa irmandade em Cristo, somos da mesma família, a família do céu, a família celestial, a família de Cristo Jesus, irmãos. Então, mas eu creio, irmãos, que o conteúdo que nós temos postado aqui é um conteúdo sério, é um conteúdo didático. E eu sei que tem que ter paciência às vezes, irmãos, quando o vídeo fica um pouquinho longo. Tá bom? Então me ajude a compartilhar esse canal e os vídeos desse canal. Amém, irmãos? Muito obrigado desde já aí pela sua atenção e pelo seu precioso tempo de parar para assistir aqui mais um vídeo do canal Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Vamos lá então? Paramos então no 10, o arrebatamento, e a nossa reunião com Cristo. E agora, irmãos, quando o Senhor vier, o 11º item aqui é a entrega do galardão, tá bom? Então nós vamos ler um texto, 2 textos em Apocalipse, Apocalipse 11, 18, diz assim: Na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim, o último capítulo desse livro maravilhoso. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, aqui nós temos aí a entrega do galardão, e que também, irmãos, essa entrega do galardão está estreitamente associada ao tribunal de Cristo. Assunto esse, irmãos, que eu não posso aqui parar, eu teria que fazer um vídeo só para falar sobre o tribunal de Cristo, e com certeza esse vídeo teria aí em torno de 1 hora para falar do tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, dos santos, daqueles que são salvos já, ou daqueles que serão salvos e estarão com o Senhor quando ele vier buscar a igreja. Então, o tribunal de Cristo, irmãos, ele é uma doutrina na nova aliança. E esse tribunal de Cristo não é para julgar se seremos salvos ou não, de forma alguma. Mas até mesmo porque já cremos no perdão dos nossos pecados e Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas o apóstolo Paulo, vou dar 2 textos aqui, fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, aqui o tribunal de Cristo, será a entrega do galardão. Não é para definir salvação, mas é para definir posição no reino vindouro. E Romanos, capítulo 14, também, irmãos, Paulo faz menção a essa realidade. 14:10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém, irmãos? Então, essa entrega do galardão será no tribunal de Cristo, né? E não esquecendo aqui também, irmãos, tem um texto lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 17, fala que o juízo começa pela casa de Deus. Tá bom, irmãos? Então, vamos passar adiante aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Mas o tribunal de Cristo é um assunto tremendo, é uma doutrina da nova aliança, que está na nova aliança em Cristo, e uma pena que poucos conhecem essa realidade desse tribunal, irmãos. Tá? Não se preocupe, esse tribunal não vai definir salvação. Já estamos sendo salvos, seremos salvos naquele dia, mas a entrega do galardão vai definir a nossa posição de entrada nesse reino de Cristo, o reino milenar. Amém? Então, a 12ª item aí é as bodas do Cordeiro. O Senhor é exaltado, ele julgou, né? E vingou o sangue dos seus servos, né? Tá lá em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, irmãos, capítulo 19, vai dizer assim, ó, no versículo 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vamos para o versículo 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a igreja. Aleluia! Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, Jesus vem, faz a entrega do galardão e há o tribunal de Cristo, e ali também há o casamento, irmãos, é o dia do casamento, tão esperado, tão aguardado por nós, irmãos, desse casamento, o nosso casamento com o nosso amado, o amado da nossa alma. Aleluias! Como devemos ansiar esse dia, irmãos? Dentro de nós deve haver um clamor,
E eu dou o nome desse clamor chamado o clamor Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Os irmãos já pararam para pensar como termina o livro de Apocalipse? Irmãos, o livro de Apocalipse termina... Isso aqui está fora do script, tá? O Senhor me deu agora. Mas o Apocalipse, irmãos, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, das Escrituras, ele termina com um clamor coletivo, um clamor corporativo pela vinda do Senhor. Olha só, vou dar esse exemplo aqui. Apocalipse 22, o último capítulo. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo e nós devemos dizer uma coisa, vem, Maranata. Olha só, aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, não é por acaso, não é aleatório que as últimas palavras de Apocalipse é um clamor coletivo. O Espírito e a noiva dizem vem. O apóstolo João, representando aqui os ministérios, né, os dons ministeriais, os homens dons ministeriais de Efésios 4:11, está dizendo vem. É um clamor. O livro de Apocalipse termina com esse clamor coletivo, irmãos. Maranata, ora vem. E nunca esquecendo do que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, irmãos, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está sendo guardada, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, como a igreja precisa entender que esse tempo que nós estamos vivendo, ano de 2022, como precisamos deixar no nosso coração, de verdade, irmãos, de verdade, não por politicagem, política da boa vizinhança, porque não, por amor, com consciência, devemos desejar o dia da vinda do Senhor, da chegada do Senhor. Amém, irmãos? Abri aqui esse leque nessa ministração, mas é tremendo, irmãos. Não tenho como me calar, irmãos, e ficar aqui mais preocupado com o tempo que vai demorar o vídeo e não posso abrir mão de falar isso, irmãos. A igreja precisa amar. Se tem uma coisa que a igreja nesse tempo, irmãos, precisa amar, é a volta de Jesus, a chegada dele, a vinda dele. E não amar as coisas desse mundo, irmãos. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa era a mensagem apostólica, irmãos. Não amem o mundo. Amemos a volta de Jesus. Amém? 13º item. A ira de Deus. Tem as 7 taças. Veio a tua ira, tempo de destruíres os que destroem a terra. Nós lemos, irmãos, lá no capítulo 11 de Apocalipse. Serve também o mesmo texto. No capítulo 11, 18. Na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Ele vai encerrar o versículo dizendo assim, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. É a ira de Deus sobre as nações. Nós, a igreja, não sofreremos a ira de Deus, irmãos. Amém? 14º acontecimento da vinda de Jesus.
a guerra do Armagedon. A batalha, essa é uma batalha do anticristo, do falso profeta, contra Jesus Cristo e o seu povo. Está em Apocalipse capítulo 19. Vamos lá para Apocalipse, muito Apocalipse hoje. Apocalipse, irmãos, capítulo 19, versículo 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, o anticristo e os exércitos da terra vindo guerrear contra Cristo e o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da imagem da besta. Então, irmãos, é a guerra do Armagedon. Então, irmãos, isso aí é o 14º acontecimento. 15º, Mateus capítulo 24, né? Jesus diz, e eis que virá o fim. Então, esse fim aqui, irmãos, eu quero ler Apocalipse 19, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Aleluias! E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, irmãos, aqui, só para que nós tenhamos uma boa compreensão, o Senhor vem, é o casamento, é a distribuição do galardão para os santos, para os salvos, é a guerra do Armagedon, a batalha do bem contra o mal, né? O Senhor vence o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que se associarem a ele, que estão associados a ele, serão destruídos por essa espada afiada que sai da boca do nosso Senhor. Então aqui, irmãos, o 16º acontecimento é justamente a sequência dessa guerra do Armagedon e desse fim, que é a prisão de Satanás. Apocalipse 20, versículo 1 a 3, quase que tudo aqui no mesmo lugar, irmãos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo e fechou-o e pôs sobre ele, selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, irmãos, aqui está o acontecimento da prisão. Então, Jesus vem, vence o mal, vence o anticristo, a besta, o falso profeta, todos aqueles que se associaram a ele e prende, né? Prende Satanás numa prisão por 1000 anos, tá? Tudo isso literal, irmãos, pelo menos eu creio literal, tá bom? E aí, irmãos, inicia-se o milênio, 1000 anos de governo de Cristo e a igreja sobre as nações, sobre esta terra, esta terrinha aqui que nós conhecemos. Jesus e a igreja vão governar a terra por 1000 anos e diz Apocalipse que elas serão regidas com cetro de ferro. O 18º é a batalha, o milênio, né? Perdão, o 17º, eu já estou falando aqui que é o milênio, irmãos, tá bom? Vamos ler o texto do milênio? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6. Nós já lemos até o 3, então vamos ler agora do 4 até o versículo 6 de Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro e reinarão com ele os 1000 anos. Está claro, nítido aqui. Não há como interpretar de uma outra maneira, irmãos, esse milênio. Então Jesus vem, ele entrega o galardão, é o casamento, ele vence o mal na guerra do Armagedon, começa o período dos 1000 anos, é a primeira ressurreição, e aí tem esse milênio, 1000 anos de governo de Cristo e a igreja. Que coisa linda, irmãos. Nós com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, reinando sobre essa terra. Céus e terra num mesmo lugar. Aleluias. 18º acontecimento é a batalha de Gog e Magog, né? Que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Depois passaram-se os 1000 anos, ou seja, irão se passar os 1000 anos, e como nós acabamos de ler, é necessário que Satanás seja solto. Versículo 7, Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, o anticristo, como também o falso profeta. Acabamos de ler aqui, antes do milênio, né? Na volta de Jesus ali, quando o Senhor venceu eles, já jogou eles para lá. Ó, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, irmãos. Então, aqui, irmãos, essa batalha é a batalha de Gog e Magog. Depois que Satanás for solto, depois dos 1000 anos literais, irmãos, tá bom? 19º acontecimento, penúltimo dos 20 que eu prometi ministrar para vocês aqui. O juízo final. Eu chamo de GTB, Grande Trono Branco. Nós, irmãos, não passaremos por esse juízo final aqui. Amém? Dê um amém aí depois no seu comentário sobre o GTB, o Grande Trono Branco. Porque aqui, irmãos, é o juízo final, irmãos. Nós já estamos reinando com Cristo já por 1000 anos, com corpos glorificados, os salvos, a igreja, aqueles que são semelhantes a Jesus. Esse juízo final é o julgamento dos ímpios mortos, irmãos. Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluias! Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, me permita aqui uma observação. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. É a morte da morte. Que coisa tremenda. Até a morte irá morrer um dia, irmãos. Lindo isso, né? Você nunca tinha observado isso? Lindo, lindo. A morte da morte. E versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E por último, irmãos, depois desse GTB, o grande trono branco, o juízo final, o juízo de Deus, que não tem nada a ver conosco, irmãos, aleluias. O 20, novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha só, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Meu Deus, que coisa linda. E aqui, irmãos, então, esse é o 20º acontecimento dessa, vamos dizer, dessa playlist aí que a gente elaborou, de 20 acontecimentos, né, irmãos? Como eu falei lá no primeiro vídeo, alguns já se cumpriram, outros estão se cumprindo, como a apostasia, né? Antes da manifestação do anticristo, uma grande apostasia. E eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, irmão. Se você puder, assista lá, recomende esse vídeo para os seus amigos. Amém, irmãos? Creio que o vídeo não ficou tão grande, mas acima de tudo, irmãos, a minha preocupação é, principalmente, que você seja edificado através da palavra de Deus que eu tenho ministrado aqui nesse canal. Amém, irmãos? Que você, mais uma vez eu peço, de todo o meu coração, você que é meu amigo, você que já está inscrito no meu canal, divulgue nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, na sua igreja, na sua comunidade de fé, os seus amigos, divulgue, irmãos, para que esse canal alcance aí tenha uma abrangência, uma importância, uma relevância, não para ganhar dinheiro, irmãos, não é isso que está no meu coração, eu nem penso nisso, mas é para edificar, equipar os santos, até que todos cheguemos, como diz Efésios 4, do 11 ao 13, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Que o Senhor te abençoe com esse vídeo, com essa série, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Que o Senhor te abençoe. Shalom.